A Bíblia está repleta de histórias fascinantes, personagens intrigantes e eventos que desafiam a nossa compreensão. Entre esses mistérios, um dos mais intrigantes é a menção aos Néfilim, os gigantes que habitaram a Terra em tempos antigos. Quem eram esses seres? Eram reais ou apenas mitos? Qual o seu papel na história bíblica e como eles se relacionam com a humanidade e o mundo espiritual? Neste estudo, vamos explorar as referências bíblicas sobre os Nefilim, analisar as interpretações teológicas e históricas e investigar como esse tema continua a gerar curiosidade e debate até os dias de hoje. A origem dos Nefilim na Bíblia. A principal referência aos Nefilim está no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos humanos, as quais lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Esse trecho é curto, mas carregado de significado. Vamos analisar os elementos principais: os filhos de Deus e as filhas dos homens. Uma das maiores controvérsias sobre os Nefilim gira em torno da identidade dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Existem duas interpretações principais. Interpretação 1. Anjos caídos. Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se relacionar com mulheres humanas. Essa visão é apoiada por textos como Jó 1:6 e 2:1, onde os filhos de Deus são claramente identificados como seres celestiais. Interpretação 2. Descendentes de Sete. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o filho justo de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, o filho rebelde. Nessa visão, o pecado estaria na mistura entre linhagens piedosas e ímpias. Os Néfilim, gigantes ou homens poderosos? A palavra Nefilim vem do hebraico e pode ser traduzida como caídos ou derrubados. Essa tradução abre espaço para duas interpretações principais sobre sua natureza. 1. Natureza violenta e opressora. Alguns estudiosos sugerem que o termo caídos se refere ao caráter desses seres, indicando que eles eram violentos, opressores e moralmente corruptos. Essa visão enfatiza o aspecto moral e espiritual dos Nefilim, associando-os à rebelião e à decadência que levaram ao dilúvio. Outros associam diretamente o termo à sua estatura física, descrevendo-os como gigantes. Essa interpretação é reforçada por relatos bíblicos posteriores, como o dos espias enviados a Canaã, que descreveram os descendentes dos Nefilim, os Anaquins, como seres de tamanho extraordinário, diante dos quais os israelitas se sentiam como gafanhotos. Números 13, 33. A Bíblia menciona que os Nefilim eram valentes e homens de renome, o que pode indicar que eles eram guerreiros poderosos ou líderes influentes em sua época. Essa descrição sugere que, além de sua possível estatura física, eles possuíam habilidades excepcionais, força sobre-humana e uma reputação que os destacava entre os demais. Alguns estudiosos também especulam que os Néfilim podem ter sido responsáveis por grandes feitos de engenharia ou conquistas militares, o que contribuiria para sua fama e temor. No entanto, a verdadeira natureza dos Nefilim permanece um mistério, e as interpretações variam entre o literal e o simbólico, seja como gigantes físicos ou como símbolos de poder e corrupção. Os Nefilim representam um dos enigmas mais intrigantes da narrativa bíblica. Os Nefilim e o dilúvio.
A história dos Nefilim está intimamente ligada ao dilúvio descrito em Gênesis. Segundo a Bíblia, a corrupção da humanidade e a presença dos Nefilim foram algumas das razões pelas quais Deus decidiu destruir a terra com as águas do dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e os animais, os seres que se movem pelo chão e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 5-8. Apesar do dilúvio ter eliminado a maioria dos Nefilim, há indícios de que eles reapareceram posteriormente, como veremos adiante. Os Nefilim após o dilúvio. Após o dilúvio, os Nefilim são mencionados novamente em relatos bíblicos, especialmente no contexto da conquista de Canaã pelos israelitas. Um dos exemplos mais conhecidos é o relato dos espias, enviados por Moisés para explorar a terra prometida. Ao retornarem, eles trouxeram notícias tanto das riquezas da terra quanto dos desafios que enfrentariam. E contaram a Moisés: Fomos à terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui está o seu fruto. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque, Anaquins. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Os Anaquins são frequentemente associados aos Nefilim, sugerindo que esses gigantes sobreviveram ao dilúvio ou que uma nova geração surgiu após o evento. A Bíblia descreve os Anaquins como uma raça de gigantes que habitava a região de Canaã, especialmente em cidades como Hebron e Gat. Um dos Anaquins mais famosos é Golias, o gigante filisteu derrotado por Davi, que media cerca de 2,90 metros de altura, 1 Samuel 17, 4-7. A presença dos Anaquins após o dilúvio levanta questões sobre como esses gigantes reapareceram. Algumas teorias sugerem: 1. Sobreviventes do dilúvio. É possível que alguns Nefilim tenham sobrevivido ao dilúvio, talvez em regiões não totalmente afetadas pelas águas. Outra possibilidade é que os gigantes tenham surgido novamente após o dilúvio, talvez por meio de uma repetição do evento descrito em Gênesis 6, onde seres celestiais se uniram a mulheres humanas. Alguns estudiosos especulam que a linhagem de Noé poderia ter carregado genes que, em certas condições, resultaram no nascimento de gigantes. Independentemente da explicação, a presença dos Anaquins em Canaã representou um grande desafio para os israelitas, tanto física quanto espiritualmente. Eles simbolizavam a resistência das forças opostas ao plano de Deus para o seu povo. A vitória sobre esses gigantes, como no caso de Davi e Golias, serviu como um testemunho do poder de Deus e da importância da fé e da obediência. Interpretações teológicas sobre os Nefilim. A existência dos Nefilim levanta questões profundas sobre a natureza do pecado, a intervenção divina e a relação entre o mundo espiritual e o material. Aqui estão algumas das principais interpretações teológicas: a queda dos anjos. A ideia de que os Nefilim eram descendentes de anjos caídos e mulheres humanas é apoiada por textos extrabíblicos, como o livro de Enoque, que descreve em detalhes a rebelião dos anjos e o surgimento dos gigantes. Simbolismo moral. Alguns teólogos veem os Nefilim como um símbolo da corrupção moral e da violência que dominavam a terra antes do dilúvio. Eles representariam a decadência da humanidade e a necessidade de um recomeço. Seres literais ou mitológicos? Enquanto alguns defendem que os Nefilim eram seres literais, outros argumentam que eles fazem parte de mitos antigos, incorporados à narrativa bíblica,
para transmitir lições espirituais. Os Nefilim na cultura e na arqueologia. A fascinação pelos Nefilim não se limita ao texto bíblico. Eles aparecem em diversas culturas antigas, como os gigantes da mitologia grega e os Anunnaki, da mitologia suméria. Além disso, descobertas arqueológicas, como esqueletos de grande estatura, alimentam especulações sobre a existência de gigantes no passado. O legado dos Nefilim. Os Nefilim continuam a ser um dos temas mais intrigantes da Bíblia, despertando curiosidade e debate entre estudiosos, teólogos e entusiastas. Seja como seres literais ou símbolos de uma era distante, eles nos lembram da complexidade da narrativa bíblica e da profundidade dos mistérios que ela contém. Ao explorar esse tema, podemos refletir sobre a natureza do pecado, a soberania de Deus e a importância de buscar a verdade em meio às incertezas. Que a história dos Nefilim nos inspire a aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e a fortalecer nossa fé no Deus que governa todas as coisas. A salvação é individual. Inscreva-se para a sua transformação.